como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente chegou a esse momento de... Eu estava pensando como qualificar, né? Desordem institucional, mas é mais do que isso, né? Um ciclone institucional que está nos varrendo, mas também isso assim, dá a ideia de uma força da natureza, né? Não sei se seria o caso. Pensei num grande baile funk institucional, né? Baile funk institucional é o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Um ambiente onde ninguém é de ninguém, né? Um ambiente onde se cultua o crime, a violência, onde se pratica o crime e a violência, sem nenhuma atenção à moralidade, sem nenhuma atenção aos costumes, né, bons e maus, né, não tem costume nenhum. Então, uma verdadeira orgia institucional que está acontecendo hoje, né, para não dizer outra coisa. Ou seja, uma desagregação completa do nosso quadro institucional como deveria ser, e a transparência do esqueleto feio, horroroso, de como realmente é o esquema de poder no Brasil. Então, não é que o quadro institucional está sendo corroído, antes estivesse, né? Não, ele está se mostrando como ele verdadeiramente é, como um jogo de poder nu e cru. E o fato de que isso está vindo à tona é importante, mas, por outro lado, não me parece muito animador, porque significa que esse pessoal não está com medo nenhum, né? Eles estão se sentindo totalmente garantidos e com a faculdade de expor tudo isso, inclusive expondo o seu próprio poder como mecanismo de poder. Acho que esse é um dos elementos que nós temos aí. Bem, lá atrás nós temos um antecedente que justifica e ilustra de maneira complexa, mais importante aquilo que está acontecendo, que é a República de Weimar. Então, Weimar é uma cidade na Alemanha, né, onde foi concluída a Constituição alemã do pós-Primeira Guerra Mundial, que vigorou até a ascensão do nacionalsocialismo em 1933 na Alemanha, então vigorou um pouco mais de 10 anos, né? Ficou conhecida como a República de Weimar. E a história, ela não é linear, né? A história das coisas humanas a gente nunca vai terminar de entender, dependendo de como você puxa o fio, de qual ângulo você ilumina, você enxerga histórias diferentes, né? Então é sempre bom a gente ter cuidado com as histórias oficiais e normalmente contadas, inclusive porque elas acabam servindo como instrumentos de poder. Mas o certo é que, no desenho geral, a gente pode ver a República de Weimar como uma democracia que tentou dar as liberdades clássicas ao povo alemão, que tentou proporcionar não só o direito de votar, escolher seus governantes, como as liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de movimento, liberdade de pensamento, liberdade de crença, tudo isso. Mas que não se consolidou e não teve os instrumentos que lhe permitissem defender-se da emergência de um regime totalitário nascido do próprio terreno dessa República de Weimar, né, que é o nacionalsocialismo nazismo, que nasceu ali dentro e se transformou em um dos piores regimes totalitários da história, obviamente, né, a partir desse terreno. Então, frequentemente, ou mais frequentemente, a República de Weimar ela é interrogada para saber assim, como é que falhou, né? Por que uma democracia não se consolidou na Alemanha? Como é que uma democracia liberal deu lugar a um regime totalitário? E a mais frequente resposta
que a gente tende a colher na República de Weimar é o seguinte: olha, porque foi uma democracia legalista, porque foi uma democracia que não se dotou de mecanismos para excluir do seu próprio seio aquelas correntes políticas que queriam destruí-la. Essa é a resposta básica, né? Então, a narrativa que se criou, tá? Vamos tomar essa narrativa porque ela é determinante. Então, não vamos estudar aqui realmente foi inteiramente assim. Caberia, nós já estivemos falando aqui em alguns momentos, em algumas lives sobre a República de Weimar, vamos voltar, porque é um tema muito amplo. Então vamos tomar essa narrativa, que ela é que é importante. Então, olha, você precisa, para que uma democracia não sucumba a um totalitarismo, você precisa ter mecanismos, digamos assim, antidemocráticos dentro da própria democracia. Você precisa ter um mecanismo, precisa ter uma caixa de ferramentas na mão de alguém que permita, digamos, quebrar as liberdades, certas liberdades fundamentais para preservar as próprias liberdades. O que Hans Kelsen, um dos principais pensadores da época, dizia que é impossível. Outros diziam que é possível, ao contrário. Mas o que predominou foi isso, ao longo das décadas. Olha, se a República de Weimar tivesse tido, por exemplo, um judiciário mais poderoso, que barrasse a ascensão de partidos totalitários, inclusive o Partido Nacional Socialista, não teríamos tido o totalitarismo dos anos 30 na Alemanha, Segunda Guerra e todos os seus horrores. E essa narrativa ficou guardada, viva, mas não tão diretamente atuante durante muito tempo, mas ela se tornou talvez a principal justificativa de mudanças institucionais no mundo democrático, a partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, e principalmente a partir do século XXI. Então, durante o período entre a Segunda Guerra e o fim da União Soviética, portanto, entre 45 e 89, não parecia haver muita dúvida do que era uma democracia, né? Porque você tinha grandes potências no mundo, do outro lado, ameaçando essas democracias, que obviamente não eram democráticas, não pretendiam ser democráticas, pelo menos não da maneira como se processava o autoentendimento das democracias ocidentais, né? Então, nesse período, era bastante claro que o inimigo da democracia era um inimigo externo, né? Era um inimigo externo. Você tinha democracias que estavam num mundo onde havia superpotências com armamento nuclear que não gostavam da democracia, e se tivesse uma brecha, né, acabariam com esse regime no Ocidente, implementariam regimes semelhantes ao que a União Soviética havia implementado na Polônia, na Tchecoslováquia, etc. Então, o inimigo era claramente externo, era claramente o comunismo de extração soviética. A partir do final da Guerra Fria, desaparece, infelizmente, essa ideia da existência de um inimigo externo. O inimigo externo não desapareceu. Continua existindo na figura da China, né? A China continuou sendo comunista, tão comunista quanto era a União Soviética ou mais, e, no entanto, conseguiu sobreviver e se tornar um Estado bem-sucedido, um Estado com crescente
poderio, mas um Estado mais discreto no seu projeto, no anúncio dos seus projetos de hegemonia, diferentemente da União Soviética. Enfim, então continua existindo um inimigo externo, mas a noção é de que não existia mais. Passou-se a ver a presença cada vez mais de um inimigo, de inimigos internos à democracia. Sim, existem, né? Sim, existem. Mas os verdadeiros inimigos internos, assim como esse novo verdadeiro inimigo externo, que era a China, não foram devidamente reconhecidos. Tá? Quais eram os verdadeiros inimigos internos? Eram inimigos que, na verdade, já estavam em atuação antes, mas na surdina, que são todos os elementos do politicamente correto. São aqueles elementos que dizem, olha, sim, estamos numa democracia, mas você não pode ter liberdade de expressão total, porque isso gera preconceitos dentro da sociedade, isso gera desigualdades dentro da sociedade, né? Ou então também não podemos ter liberdade econômica dentro dessa democracia, porque isso gera erosão ambiental, problemas ambientais, aquecimento global, depois começa a falar mais disso. Então, temos que... Isso passou a servir de pretexto para cada vez mais limitação de liberdades. Esse é o inimigo verdadeiro que subsistiu dentro das democracias. Esse inimigo já existia antes, existia pelo menos desde os anos 60. Mas o que acontecia? Num quadro de confrontação externa, de confrontação para valer, de risco de perder a vida ou a liberdade, ambas, ou pelo menos a liberdade e a própria dignidade, diante desse risco, esses verdadeiros inimigos internos da liberdade eram colocados debaixo de uma certa redoma. Não se lhes permitia apresentar-se e desdobrar-se muito amplamente. Porque, olha, não vamos destruir demais a nossa sociedade com essas coisas de clima, de gênero, porque tem um inimigo de verdade lá fora que quer, para valer, destruir a nossa civilização democrática. Né? E havia uma figura muito evidente, você via, se enxergava, né, do outro lado do muro, como é que era a vida no outro bloco. Falta de liberdade é aquilo ali é que é problema. Então, questões de gênero, por exemplo, aqui dentro nem se compara, é uma coisa diferente. Mas com o fim da Guerra Fria, com a erosão da rivalidade, enfim, com o desaparecimento da rivalidade com o bloco soviético, da ameaça do bloco soviético, as armas baixaram, né? Os braços baixaram no Ocidente. Não tem amigo externo e tal, tem aqui, o que nós temos então vamos cuidar da nossa sociedade e tal, e não tem perigo em deixarmos que se discuta um pouco mais a teoria do gênero, estudos pós-coloniais, estudos feministas, etc., contestar o patriarcado, tudo isso. E ao longo, então, dos anos 90, isso vai crescendo, né, sem limite. Antes era uma planta que estava ali dentro de uma caixa, não tinha muito para onde crescer, depois tiraram essa caixa e começou a florescer essa erva daninha dessas ideologias, junto com a ideologia climática, com a ideologia ambiental, uma planta que foi plantada nos anos 60 pelo marxismo, pelos projetos totalitários, justamente para enfraquecer o Ocidente. Mas isso era, de alguma maneira, percebido, de alguma maneira evitado, pelo menos nos seus piores efeitos, enquanto havia aquela
guerra, embora fria, externa. A partir de 1990, muda a situação, passa-se a ter uma liberdade, digamos, de atuação dessas ideologias. Mas é pior do que isso, porque nesse quadro onde já não se percebe um inimigo externo e já não se percebe um inimigo externo, começa-se a identificar um inimigo interno falso, que é o povo, que é a população em geral nas democracias. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui